Continuando agora o nosso tema 6, nós vamos falar agora do preparo periódico do solo. Nessa aula nós vamos falar dos objetivos do preparo periódico do solo, fatores que devem ser considerados para o preparo do solo e sistemas de preparo do solo. O que é o preparo periódico do solo? O preparo periódico do solo diz respeito a diversas operações agrícolas de mobilização do solo realizadas antes da implantação de uma nova cultura. Então, a gente já fez o preparo inicial, né? Já foi realizada a derrubada, né? Eventualmente, se for necessário, o preparo inicial, pode ser que a área já tenha sido mobilizada antes com a finalidade de implantação de uma cultura, então a gente já faz o preparo periódico do solo naquela área. Então, vamos ver aqui as principais máquinas e implementos utilizados no preparo periódico. Então, a gente tem o arado, a grade, o subsolador, escarificador, enxada rotativa e os cultivadores. Então, são esses implementos e a enxada rotativa, que é uma máquina, que nós veremos no tema de preparo periódico do solo. Bem, então, os objetivos do preparo do solo é criar condições adequadas ao desenvolvimento radicular. Então, o que seria isso? Melhorar a infiltração, retenção de água e aeração e melhorar as condições de resistência mecânica do solo à penetração da semente no solo. Outro objetivo é controlar plantas daninhas e também incorporar resíduos culturais ou corretivos e fertilizantes, entre outros, ao solo, né? E vamos falar agora então de um fator super importante que nós devemos considerar no preparo do solo, que é a compactação. Bem, as causas da compactação, né, a gente pode falar que máquinas muito pesadas em campo, trânsito nas lavouras, principalmente condições de um solo muito úmido, e também produção insuficiente de palha, ausência de rotação de culturas, tudo isso pode causar a compactação. E como que nós podemos monitorar a compactação do solo? Nós temos um método chamado de trincheira. Na verdade, esse método seria o método mais preciso para diagnosticar a compactação, porque é feito por meio de modo direto, né? Então, a gente observa o desenvolvimento das raízes no perfil do solo de maneira direta. Porém, esse método ele é bastante lento, né? Demanda bastante esforço físico, é de baixo rendimento operacional e também nós temos que fazer em diversos pontos da lavoura. Nós não podemos fazer em apenas um local. Então, nós temos uma alternativa, né, a esse método, que é uma sonda que a gente chama de penetrômetro, né? Então, o penetrômetro ele é utilizado para medir a resistência à penetração de raízes de modo indireto. Então, a gente consegue obter a leitura da resistência à penetração das raízes de forma indireta. Então, esse equipamento, a gente perfura o solo e registra aqui a resistência à penetração em tempo real. Então, essa medida da resistência é dada em quilopascal e a gente pode fazer em várias profundidades, né? Então, aqui no esquema a gente consegue observar isso. E a gente faz isso em várias áreas, né, do talhão, da lavoura. E consegue fazer um mapeamento da lavoura, né, associado aí ao georreferenciamento. Então, a gente consegue ter um mapa, né, da lavoura muito mais facilmente, da compactação em diferentes profundidades, em diferentes locais da lavoura. Comparando aqui, né, apenas a título de visualização dessa comparação, né, aqui nós temos uma raiz de soja cultivada em área compactada, de solo compactado. Então, vejam que a raiz ela busca, né, um local para se desenvolver. Então, ela não cresce na direção vertical como deveria ser. Ela vai se desenvolvendo para as laterais, buscando um local para buscar oxigênio, água, nutrientes. Então, nitidamente é visto aqui que essa raiz foi desenvolvida em um solo compactado. Diferentemente aqui dessa outra imagem, que nós vemos, né, que a raiz ela cresceu, né, se desenvolveu em uma área de solo descompactado. E quais as medidas, né, que nós poderíamos tomar para controlar
né, a compactação do solo, né, antes, né, que ela seja causada. Então, uma das alternativas que tem se falado muito é o controle de tráfego, né? O que é isso? O controle de tráfego é fazer, né, com que as máquinas e os implementos trafeguem sempre pelo mesmo caminho, pelo mesmo rastro. Então, para isso, a gente tem que adequar a bitola de todos os implementos para percorrer sempre o mesmo caminho. E isso, embora não seja simples, é viável, né? Outro ponto importante é com relação à umidade do solo, né? Evitar que o tráfego dessas máquinas ocorra em solo muito úmido. Outro ponto importante é fazer rotação e sucessão de culturas, né? Para que haja mais matéria orgânica palhada no solo. Se ocorrer a compactação do solo, né? Se o solo já estiver compactado, né? Para a gente descompactar o solo, a gente usa um implemento chamado subsolador. Então, o subsolador é um implemento que ele é uma operação, né? A subsolagem é uma operação de alta demanda energética no campo, ele consome muito combustível, por ser uma operação que ocorre em profundidades mais elevadas, né? Geralmente a compactação ela ocorre subsuperficialmente, então, aliás, né? Subsuperficialmente, então demanda muita energia. Consequentemente, o custo é elevado, é de baixo rendimento operacional, então a gente deve evitar que chegue ao ponto de compactação do solo. Como nós vimos, né, nós temos alguns sistemas de preparo que são conservacionistas, então a gente utiliza os escarificadores, né, que mantêm a palhada no solo. Então, os escarificadores, além de manter a palhada no solo, eles descompactam camadas já superficiais. Então, a opção por tipos de preparo conservacionistas, eles vêm ganhando espaço, né? Então, sempre essas opções são melhores do que as opções que não mantêm palhada, né, sobre a superfície do solo, né? Então, a compactação, ela também pode causar erosão. Então, sempre optar, né, por essas opções digamos, de preparo conservacionistas, trará sempre mais benefícios, tanto para estrutura do solo, fertilidade do solo, então vai trazer sempre vantagens. Outro fator é o teor de água no solo, então a gente tem que ver a condição de umidade do solo para realizar o preparo do solo, então a gente avalia a consistência do solo. A consistência ideal para fazer um preparo do solo é quando ele está friável. Então, essa condição é mais ou menos nessa região, entre úmido e molhado. Então, o aspecto do solo friável é esse aqui. Então, a gente, né, quando tem o solo muito molhado, o que acontece? A gente amassa o solo se a gente realizar o preparo do solo. Então, em solos muito molhados, vai ocorrer o amassamento. Então, ele vai estar acima do ponto de friabilidade, né? Não é uma condição ideal para preparo do solo. E se a gente trabalhar em solos abaixo do ponto de friabilidade, ou seja, em solos muito secos, a gente vai demandar muita energia para a tração, né? Vai demandar muita potência do trator, né? Muita elevada energia para tração para realizar essa operação. Então, também não é o ideal para trabalhar nessas condições. Então, o ideal é trabalhar sempre num solo friável. Bem, outro importante fator que nós devemos considerar é a estrutura do solo. A estrutura física do solo, ela vai impactar diretamente a fertilidade do solo. E o que é, né, a estrutura física do solo? Ela consiste no arranjo das partículas minerais do solo, da matéria orgânica, do espaço poroso, né? Então, se a gente tem quantidade de oxigênio suficiente para a cultura. Então, as raízes, né, quando a gente tem uma condição ótima, elas vão encontrar, vai ter disponível, né, para o desenvolvimento das culturas, tanto oxigênio quanto água, canais para infiltração dentro do perfil do solo. Então, vejam bem, né? Aqui à esquerda nós temos um solo de lavoura
com estrutura degradada. Então, a gente não tem porosidade adequada, a gente não tem matéria orgânica, então a gente não vai ter nutrientes suficientes. Já que ao lado direito nós temos um solo com estrutura preservada. Então, aqui nós teremos essas condições, boas condições para o desenvolvimento da cultura, né, com boa porosidade. Então, nós teremos oxigênio suficiente, água, né, circulando, canais de filtração de água. Então, a estrutura física do solo ela vai impactar na fertilidade do solo. Então, vai proporcionar boas condições para o desenvolvimento da cultura. E uma maneira, né, da gente melhorar as condições físicas do solo é adotar práticas de manejo conservacionista, como nós veremos ainda à frente aqui na aula de hoje, que é, por exemplo, o plantio direto ou cultivo mínimo, rotação de cultura, são maneiras, né, da gente preservar a estrutura do solo, então proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das culturas. Quanto aos cuidados que a gente tem que ter, né? Quando a gente faz o preparo do solo, a gente está desagregando, né, a superfície do solo, então a gente vai deixar ele mais susceptível ao processo de erosão. Então, o que acontece? Como as partículas mais finas, elas começam a descer para a profundidade que você está trabalhando. Então, vamos supor que você trabalha com um arado a profundidade de 20 centímetros. Ou vamos exemplificar aqui com a profundidade de 27,5. Então, se você trabalha 27,5 centímetros de profundidade, né, com seu implemento, você está trabalhando, né, nessa altura aqui, nessa profundidade, então as partículas mais finas vão descer e vão se alojar sempre nessa profundidade aqui. Então, acaba provocando impedimentos mecânicos logo abaixo dessa camada que você está revolvendo. Então, isso é o que? É ruim, porque até essa camada aqui, você tem um bom desenvolvimento das raízes. Chegando nessa camada, você tem uma camada compactada. Então, você acaba prejudicando o desenvolvimento das raízes a partir dessa camada. Então, dependendo da cultura que você trabalha, isso é prejudicial. Então, pode reduzir, né, a produtividade das culturas. Essa camada compactada logo abaixo, né, a profundidade de trabalho do seu implemento, a gente chama de pé de grade ou pé de arado, né, tem esses nomes populares. Bem, quanto aos sistemas de preparo periódico do solo, nós temos o sistema convencional e o sistema conservacionista. Primeiro, nós vamos falar do convencional. O convencional é quando a gente mobiliza o solo em área total. Então, a gente tem o preparo primário e o secundário. No preparo primário é quando a gente inverte a camada de solo. Então, nesse tipo de preparo convencional, né, o preparo primário, a gente geralmente utiliza o arado. Aqui está marcado o subsolador, nós comentaremos mais à frente sobre os subsoladores. Ele é considerado um preparo primário porque geralmente a gente faz a descompactação do solo antes de vir com os outros implementos, mas ele não inverte a camada do solo. Quem inverte a camada do solo somente são os arados. Nós veremos como é que funcionam os subsoladores. Aqui nós temos um arado de aivecas, representando aí, né, o preparo primário, e as características do preparo primário é que eles são mais profundos, eles reduzem a coesão, ou seja, a atração entre as partículas do solo, então você vai desagregar, né, as partículas do solo. Então, tem a desestruturação de porções maiores do solo, então, ainda assim você desestrutura, porém, o resultado da aração ainda assim são porções grandes de solo, você tem agregados grandes. O terreno após a aração, né, ou seja, após o preparo primário ainda é irregular e ele também consegue incorporar restos culturais. Então vejam, né, aqui nessa figura, do lado direito você tem aqui provavelmente uma pastagem, né, alguma forrageira, e aqui o arado já passou nessa área. Então vejam que não sobrou praticamente nada, né, dessa cultura. Então ele incorpora tudo que estava na área. Praticamente 95% do que está na área é incorporado quando a gente utiliza o preparo primário, né, o preparo convencional primário. Restam apenas mais ou menos 5% só dos restos culturais que haviam na área.
O preparo secundário, né, dentro do preparo convencional, tem a função de nivelar o solo, destorroar, né, o que restou no preparo primário, porque ainda restam torrões muito grandes, e nivelar o solo. Geralmente são utilizados grades, escarificadores e também a enxada rotativa. Aqui nós temos como exemplo uma grade, para exemplificar esse preparo secundário. Então, eles trabalham geralmente em profundidades um pouco menores do que o preparo primário. Então, vai reduzir o tamanho dos agregados do solo que ficaram do preparo primário. Servem para nivelamento da área, melhorar a aeração, né, do solo e uniformizar o terreno para a semeadura. Já o preparo conservacionista, como o nome diz, né, visa a conservação da água e do solo. Então, a ideia do preparo conservacionista é mobilizar o solo o mínimo possível. Então, visa preservar a estrutura, mantendo no mínimo 30% da superfície do solo coberta com resíduos culturais. Então, nós podemos exemplificar aqui como preparo conservacionista o cultivo mínimo, que utiliza operações mecanizadas, reduzidas ao mínimo necessário, com a finalidade de romper a camada superficial adensada. Então, geralmente são áreas que têm pouca compactação, né? São áreas bem pouco adensadas, servem para aumentar a infiltração, incorporam restos culturais, porém pouco, e os implementos mais usados nesse tipo de preparo são o escarificador ou a grade niveladora. Então, são implementos usados e é de forma localizada, ele não vai mobilizar a área total como é feito no preparo convencional. E temos o plantio direto, né, que utiliza a mobilização do solo apenas na linha de semeadura. Na verdade, o plantio direto, a gente pode falar que tem ausência de preparo do solo, porque o plantio direto, o preparo, né, vamos dizer assim, do solo, ele é localizado na linha de semeadura. Então, a gente tem um disco de corte de palhada que vai à frente da semeadora, né, que vai, vamos dizer, preparar o solo para receber essa semente somente nessa linha. Então, não é que ele prepara o solo, ele vai cortar a palhada que existe na área, que é coberta praticamente 100% da área. Então, depende da cultura ali existente, você vai ter uma porcentagem de cobertura da área. Pode ser 100%, pode ser 50%, pode ser 80%, e depende da cultura que ali existia antes de você realizar o plantio. Então, você vai ter um disco de corte de palhada à frente da semeadora, né, para realizar esse preparo para receber a semente. E aqui, por fim, né, só para exemplificar, né, os tipos de mobilização do solo e o implemento mais utilizado. Então, quando a gente tem inversão de camadas, são utilizados os arados. O que a gente chama de deslocamento lateral horizontal são realizados pelas grades e escarificadores. Rompimento do solo subsuperficial, ou seja, em camadas mais profundas, são os subsoladores. E revolvimento rotativo é realizado pelas enxadas rotativas. Nós veremos cada um desses implementos e como eles trabalham. Bem, com isso, então, nós finalizamos mais uma parte do tema 6. Bons estudos e até a próxima aula.